Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos leva a uma pequena vila costeira, onde Alice, uma jovem marinheira sonhadora, busca seu lugar no mundo e o amor verdadeiro. Do outro lado, Victor, um herdeiro preso às tradições familiares, anseia por liberdade e um propósito. Quando uma tempestade os une em um navio, um romance intenso surge, mas as pressões sociais ameaçam separá-los. Juntos, eles enfrentarão tempestades não apenas do mar, mas também em seus corações, desafiando o que a sociedade espera deles. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O cheiro de sal e maresia era o único perfume que Alice conhecia, o único que acalmava a inquietude de sua alma. Aos 20 anos, ela já havia visto mais amanheceres e entardeceres no horizonte do que a maioria das pessoas veria em uma vida inteira confinada à terra firme. Seus olhos, da cor do oceano profundo, carregavam a promessa de tempestades e a serenidade da calmaria, refletindo a paixão desenfreada que sentia pelo mar. Ali, a bordo de qualquer embarcação, sentia-se verdadeiramente livre, longe dos olhares curiosos e dos julgamentos silenciosos da pequena vila costeira onde nascera. Sonhava em navegar pelos 7 mares, em desbravar portos desconhecidos, mas, acima de tudo, desejava encontrar seu lugar no mundo, um lugar onde seu espírito indomável fosse aceito, e talvez um amor que a compreendesse sem tentar prendê-la. O medo, no entanto, era uma corrente invisível que a impedia de se entregar completamente. O medo de perder sua liberdade, de se diluir na vida de outra pessoa, de não ser suficiente para um mundo que parecia ter regras demais para um coração tão selvagem quanto o dela. Naquela mesma noite, a vila borbulhava em um frenesi de cores e risos, mas o burburinho da festa de noivado do herdeiro Victor Almeida pouco afetava Alice, que preferia a solidão do cais, observando as estrelas. Longe dali, dentro de um salão adornado com opulência, Victor, aos 40 anos, sorria. Apertava mãos e pronunciava palavras vazias. Seus olhos, no entanto, não alcançavam a noiva, uma jovem da sociedade arranjada para perpetuar o legado familiar. Victor era o epítome do homem de sucesso. Carismático, inteligente, com uma postura impecável, mas sob a superfície polida, ele carregava o peso de gerações. A frota naval Almeida era seu destino, a tradição, sua prisão dourada. Ele se sentia um marinheiro sem bússola, flutuando à deriva em um mar de expectativas que não eram as suas. Ansiando por algo mais, por uma conexão verdadeira, por um propósito que o satisfizesse além dos negócios, ele se via, mais uma vez, acorrentado por um destino que não escolhera. O amor autêntico parecia um porto distante, um sonho inatingível. Alice, com as mãos calejadas pelo trabalho e a alma em busca de horizontes, encontrou no Capitão Miguel uma figura paterna e um mentor. Ele a ensinou os segredos do mar, a ler as estrelas, a prever as mudanças do tempo. O mar é um espelho, Alice, ele dizia, seus olhos azuis enrugados de sabedoria. Reflete o que há em nós. Mas cuidado, menina. Ele também esconde o que não queremos ver, e o amor, o amor é como o oceano, vasto, imprevisível e pode engolir quem não souber navegar. Suas palavras eram um lembrete constante dos perigos, tanto da natureza quanto do coração humano. A oportunidade de Alice para embarcar em uma jornada mais longa surgiu de repente. O Vento Norte, um dos cargueiros da frota Almeida, precisava de tripulantes experientes. Sem hesitar, ela se apresentou. Victor, por sua vez, sentindo-se sufocado pela proximidade do casamento arranjado, decidiu fazer uma inspeção de rotina em um de seus navios antes da viagem. Uma desculpa para fugir da pressão familiar, um breve respiro antes de submergir completamente. Assim, o destino teceu seus fios, unindo-os no convés do Vento Norte, sem que nenhum soubesse ainda a profundidade do encontro que estava por vir. O navio partiu com a promessa de um céu claro, mas o mar, em sua natureza traiçoeira, tinha outros planos. O tempo virou em questão de horas. Nuvens escuras e ameaçadoras engoliram o azul, e o vento, antes uma brisa suave, uivava como um lobo faminto. Alice,
Com a destreza de quem nasceu para o mar, movia-se com agilidade pelo convés, verificando amarras, ajudando a recolher velas. Sua coragem era palpável, um farol em meio à crescente escuridão. Victor, que pretendia uma viagem curta de inspeção, viu-se preso no coração da tempestade. Ele, que sempre observara o mar de longe, da segurança de seu escritório ou da ponte de comando de grandes transatlânticos, sentiu a força bruta do oceano de uma forma que nunca antes experimentara. As ondas gigantescas castigavam o navio, arremessando-o de um lado para o outro como um brinquedo. Gritos da tripulação se misturavam ao rugido do vento e ao estrondo dos trovões. Um mastro auxiliar cedeu, ameaçando cair sobre o convés. O pânico começou a se instalar. Foi então que Victor viu Alice. Ela estava no meio da fúria, subindo agilmente por uma corda, tentando prender o mastro danificado antes que causasse mais estrago. Seu rosto estava coberto de água e suor, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Victor instintivamente correu para ajudá-la. "Cuidado!" Ele gritou, estendendo a mão para segurar uma corda solta que balançava perigosamente. Alice o olhou, surpresa por vê-lo ali, tão próximo, tão exposto. Seus olhares se cruzaram em meio ao caos, uma faísca de reconhecimento em um mar de desespero. Juntos, eles lutaram contra a fúria da tempestade. Suas mãos se tocaram brevemente enquanto tentavam amarrar o mastro. Naquele toque, uma corrente elétrica percorreu ambos. Um reconhecimento silencioso de força e vulnerabilidade. Victor, o herdeiro refinado, e Alice, a marinheira de mãos calejadas, eram apenas dois seres humanos lutando pela sobrevivência. Quando a tempestade finalmente cedeu, deixando um rastro de destruição, mas também um céu estrelado de uma beleza indescritível, o navio estava danificado, mas seguro. A tripulação, exausta, tentava consertar o que podia. Victor e Alice estavam sentados no convés, encharcados, sujos, mas vivos. O silêncio entre eles era preenchido pelo som das ondas e pelo pulsar de seus corações. "Você é incrivelmente corajosa", Victor disse, sua voz rouca, seus olhos fixos no dela. Alice apenas sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "É o mar. Ele me ensinou a não ter medo." Eles passaram as horas seguintes compartilhando histórias, não de suas vidas na Terra, mas de suas experiências com o oceano. Alice falou de sua infância, de como o mar era sua única companhia, de seu sonho de navegar para sempre. Victor, surpreendentemente, revelou seu próprio anseio por algo mais do que o império que herdara, a sensação de estar preso em uma gaiola de ouro. Sob o vasto dossel estrelado, a formalidade se desfez. Ele não era o herdeiro intocável. Ela não era apenas uma marinheira. Eram duas almas em busca de liberdade, unidas pela fúria de uma tempestade e pela promessa de um novo amanhecer. Aquele foi o início de uma conexão profunda, forjada no medo e na superação. Um elo que transcendia as barreiras de suas realidades. A jornada de volta à costa, forçada a ser mais lenta devido aos reparos necessários no navio, transformou-se em um universo particular para Alice e Victor. Os dias se estenderam em semanas, e a convivência no mar, longe dos olhares curiosos da vila, permitiu que uma semente de romance florescesse. Eles trabalhavam lado a lado nos reparos, Victor, com sua inteligência prática, e Alice, com sua destreza e conhecimento do navio. Ele a ouvia com uma atenção que jamais dedicara a ninguém, e ela via nele não o herdeiro rico, mas um homem em busca de algo que o completasse. As noites eram o santuário de seu afeto crescente. Encontravam-se no convés, sob o brilho da lua e o sussurro das ondas. Compartilhavam xícaras de café quente, observando a dança das estrelas. Alice falava sobre as constelações, sobre as lendas do mar. Victor, por sua vez, revelava seus medos mais íntimos. O peso do nome Almeida, a pressão para se casar, para manter uma imagem de perfeição. Ele se sentia leve ao lado dela, despojado de suas máscaras sociais. Alice o fazia rir, o desafiava com seu espírito livre, e pela primeira vez em muito tempo, Victor sentia-se verdadeiramente vivo.
Um dia, enquanto ajudavam a consertar um dos guinchos, as mãos de Victor esbarraram nas de Alice. Um arrepio percorreu ambos. Ele segurou sua mão, seus polegares acariciando a pele marcada pelo sol e pelo trabalho. Alice, ele murmurou, sua voz rouca. Eu nunca conheci ninguém como você. Seus olhos, antes tão reservados, agora irradiavam uma intensidade que Alice nunca vira. O coração dela batia forte, um tambor selvagem em seu peito. O medo de se entregar, de perder sua liberdade, de repente parecia insignificante diante da força daquele olhar. Eles se beijaram pela primeira vez sob a luz bruxuleante das lanternas do convés, o sabor salgado do mar em seus lábios, a promessa de algo proibido e avassalador. Não foi um beijo apressado, mas um encontro de almas. Um reconhecimento de que haviam encontrado um no outro o que tanto buscavam. Os dias seguintes foram um borrão de momentos roubados. Toques discretos, olhares cúmplices, conversas sussurradas que se estendiam pela madrugada. A paixão entre eles era palpável, um fogo que ardia com a mesma intensidade da tempestade que os unira. Victor percebeu que Alice era a bússola que ele sempre procurara. Ela não o julgava, não exigia nada dele, apenas o via por quem ele realmente era. E Alice, por sua vez, encontrou em Victor um porto seguro, alguém que a enxergava além de sua condição social, que admirava sua força e sua liberdade. O navio, antes apenas um meio de transporte, tornou-se o palco de um romance intenso, onde as diferenças sociais pareciam não existir, onde a única lei era a do coração. No entanto, à medida que o vento norte se aproximava da costa, a realidade começou a se infiltrar. O mundo lá fora, com suas convenções e expectativas, esperava por eles. Victor sentia o peso crescente de suas responsabilidades, e Alice, a insegurança de ser uma intrusa em um mundo ao qual não pertencia. A bolha de seu amor no mar estava prestes a estourar, e ambos sabiam que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O retorno à vila foi recebido com alívio pela tripulação, mas para Alice e Victor, representava o fim de um capítulo e o início de um desafio maior. A magia do oceano se dissipou sob os olhares curiosos e julgadores da sociedade. Victor foi imediatamente engolido por suas obrigações familiares. O casamento arranjado, antes uma sombra distante, agora se aproximava, sufocando-o novamente. Alice, por sua vez, sentiu o peso da sua origem humilde. As fofocas começaram a circular, como marés baixas que revelam detritos escondidos. Ela era apenas uma marinheira, sem família influente, sem dote, sem o pedigree que a sociedade da vila tanto valorizava. Seu relacionamento com Victor, que não demorou a ser notado, tornou-se um escândalo murmurado. A pressão sobre Victor aumentava exponencialmente. Seu pai, um homem de ferro e tradição, fez questão de lembrá-lo da importância de seu casamento para a frota e para o nome Almeida. Victor se via novamente em uma encruzilhada, dividido entre o amor que sentia por Alice e o dever que o acorrentava. Ele começou a se afastar, sutilmente a princípio, depois de forma mais evidente. As noites no convés deram lugar a jantares com sua noiva. As conversas íntimas foram substituídas por reuniões de negócios. Alice sentia a distância crescendo, uma dor aguda perfurando seu peito. Foi então que o golpe final veio, uma traição social que esmagou o coração de Alice. Um dos tripulantes do Vento Norte, um homem chamado Jorge, conhecido por sua lealdade cega à família Almeida e seu preconceito contra pessoas de baixo escalão, notou a conexão entre Alice e Victor. Motivado por inveja e pela crença de que Alice era uma ameaça ao status de Victor, ele decidiu agir. Jorge, que havia conhecido Alice em portos mais rudes antes de ela ingressar na frota Almeida, deturpou seu passado. Ele contou a Victor que Alice havia tido inúmeros relacionamentos com outros marinheiros e capitães, insinuando que ela era uma mulher de moral duvidosa e que estava apenas se aproveitando da posição de Victor para subir na vida. Ela é uma oportunista, Sr. Almeida, Jorge cochichou com um tom de falsa preocupação. O tipo de mulher que se agarra a qualquer homem com dinheiro para sair da miséria. As palavras de Jorge atingiram Victor como uma bala. Ele estava exausto.
sobrecarregado pelas expectativas familiares, e a semente da dúvida foi plantada em um terreno fértil de insegurança. A ideia de que Alice pudesse estar usando-o, de que ele, o grande Victor Almeida, estivesse sendo enganado, feriu seu orgulho. A imagem da Alice corajosa e pura no convés do navio começou a se embaçar, obscurecida pelas acusações. Ele confrontou Alice, mas não com o coração aberto que ela esperava. Seus olhos, antes cheios de amor, estavam agora nublados por uma mistura de mágoa e desconfiança. Eu ouvi coisas, Alice, ele disse, sua voz fria e distante, sem a menor tentativa de esconder o tom acusatório, sobre o seu passado, sobre seus relacionamentos. É verdade que você se envolveu com tantos homens por aí? Que você tem um histórico que não é, digamos, adequado para alguém da minha posição? Alice sentiu o mundo desabar ao seu redor. A dor da traição era insuportável. As acusações infundadas de Jorge, amplificadas pela dúvida de Victor, a humilharam profundamente. Ela havia trabalhado duro a vida toda, em ambientes predominantemente masculinos, e seu passado era de resiliência, não de promiscuidade. As insinuações de Jorge eram apenas maledicência, uma distorção de sua vida independente. Mas o fato de Victor sequer questionar, de acreditar nas fofocas antes mesmo de dar a ela o benefício da dúvida, foi o que mais a feriu. O homem que a havia visto em sua essência, que havia prometido compreendê-la, agora a julgava com base em boatos cruéis. Então é isso? Alice perguntou, sua voz embargada, mas com um traço de fúria. Você vai acreditar em fofocas baratas, em palavras de um homem que nunca me conheceu de verdade, em vez de acreditar no que vivemos, no que eu sou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de fraqueza, mas de profunda decepção. Você me viu lutar, Victor. Você viu quem eu sou no mar quando não havia tempo para máscaras, e agora você me reduz a boatos e a um passado que você não se importa em entender? Victor recuou, a dor nos olhos de Alice o atingindo como um golpe. Mas o orgulho ferido e o peso das expectativas familiares ainda eram mais fortes. Eu não sei o que pensar, Alice. É muita coisa. Muita coisa? Ela repetiu, a voz embentecida. Ou é apenas uma desculpa para você voltar para a sua vida confortável e tradicional? Para você me descartar como se eu fosse um inconveniente? Ela balançou a cabeça, um nó na garganta. Eu pensei que você fosse diferente. Pensei que você fosse mais corajoso do que isso. Mas você é igual a todos eles, Victor. Preso em sua gaiola de ouro, com medo de ser livre. Com o coração partido em 1000 pedaços, Alice se virou e caminhou para longe, sem olhar para trás. Aquele momento marcou o fim de tudo. A dor era tão intensa que ela mal conseguia respirar. Ela não queria mais estar naquele lugar, onde seu amor era julgado, onde sua essência era questionada. Naquela noite, sob o mesmo céu estrelado que testemunhara seu amor florescer, Alice tomou uma decisão dolorosa. Ela não podia mais permanecer na frota Almeida, nem na vila que a sufocava. Seu espírito livre estava ferido, mas não quebrado. Ela reuniria suas poucas posses, procuraria um novo navio e partiria novamente para o oceano, seu verdadeiro lar. Seu amor por Victor havia sido uma tempestade avassaladora, mas agora era apenas um naufrágio, e ela precisava navegar para longe dos destroços. O sonho de encontrar um amor verdadeiro parecia uma miragem, e o medo de se entregar, de repente, fazia todo o sentido do mundo. A partida de Alice da vila foi silenciosa, quase imperceptível para a maioria, mas deixou um vazio profundo no coração de Victor. Nos dias que se seguiram, ele tentou retomar sua vida, mergulhando no trabalho e nos preparativos do casamento. No entanto, o sorriso forçado em seu rosto não conseguia esconder a angústia em seus olhos. As palavras de Alice, sua dor e sua acusação de covardia, ressoavam em sua mente, um eco constante que não o deixava em paz. Ele se sentia um náufrago, perdido em um mar de culpa e arrependimento. Sofia, amiga de longa data de Victor, percebeu a mudança. Ela o conhecia bem demais para não notar a escuridão que o envolvia. O que está acontecendo com você, Victor? Ela perguntou, em um almoço formal que ele mal tocava. Você parece um fantasma.
Victor hesitou, mas a sinceridade de Sofia o encorajou a desabafar. Ele contou a ela sobre Alice, sobre a tempestade, sobre a paixão que floresceu no mar e, finalmente, sobre as acusações de Jorge e sua própria reação. Sofia o ouviu com atenção e, quando ele terminou, seus olhos azuis estavam cheios de desaprovação. Victor, você é um idiota, ela disse sem rodeios. Você a julgou com base em fofocas, sem dar a ela o benefício da dúvida. Você, que sempre se queixou de ser julgado pelas aparências, fez exatamente o mesmo com a mulher que amava. As palavras de Sofia atingiram Victor como um raio. Ele sabia que ela estava certa. Ele havia sido um covarde, permitindo que o medo do julgamento social e o peso das expectativas familiares o cegassem. Mas o que eu faço agora, Sofia? Ela se foi. Eu a machuquei. Eu a perdi. Você a procura. Sofia respondeu com firmeza. O capitão Miguel disse que ela embarcou em outro navio, um pequeno veleiro de pesca que seguiu para o sul. Ele me pareceu muito preocupado com ela e com você. Victor procurou o capitão Miguel. O velho lobo do mar estava sentado no cais, consertando uma rede. Seus olhos encontraram os de Victor com uma mistura de tristeza e desapontamento. Você partiu o coração dela, Victor, capitão Miguel disse, sem rodeios. Alice é a alma mais pura que conheço. Seu passado. Sim, ela teve uma vida difícil, mas sempre foi honesta, trabalhadora. Ela nunca se vendeu, nunca se aproveitou de ninguém. Ela é um diamante bruto e você o trocou por um punhado de areia. As palavras do capitão Miguel selaram a certeza em Victor. Ele havia cometido um erro terrível. O homem que ele era no mar, corajoso e livre, havia sucumbido ao Victor preso às expectativas da vila. Ele tinha que encontrá-la. Ele tinha que corrigir seu erro. Onde ela está, capitão? Victor perguntou, sua voz urgente. O capitão Miguel suspirou. Ela não disse para onde ia exatamente, mas um amigo meu, o velho pescador Ramiro, viu-a embarcar. Ele disse que ela seguia para a Enseada dos Ventos, uma pequena vila mais ao sul, onde há sempre trabalho para marinheiros e pescadores. Victor tomou uma decisão. Ele cancelou seu noivado, enfrentando a fúria de sua família e o escândalo social. Ele não se importava mais com o que as pessoas pensariam. Ele precisava de Alice. Ele precisava de sua própria liberdade. Com a ajuda de Sofia, ele conseguiu informações sobre o paradeiro de Ramiro e finalmente confirmou a direção de Alice. Ele embarcou em seu próprio iate, o Aurora, e zarpou para a Enseada dos Ventos, determinado a encontrá-la e a lutar por seu amor. A Enseada dos Ventos era uma vila charmosa, com casas coloridas e barcos de pesca balançando suavemente na baía. Victor a procurou por dias, seu coração apertado a cada beco e cais que não a revelava. Até que, em uma noite de festa na vila, com músicas e danças típicas, ele a viu. Alice estava sentada à beira-mar, observando as estrelas, a silhueta esguia e melancólica. Seu cabelo, antes sempre arrumado com praticidade, agora caía em ondas soltas sobre os ombros, e seus olhos, embora ainda bonitos, carregavam uma tristeza profunda. O coração de Victor deu um salto. Ele se aproximou devagar, sentindo-se mais nervoso do que jamais estivera em qualquer reunião de negócios. Alice. Ele chamou, sua voz suave, quase um sussurro. Ela se virou e seus olhos se arregalaram ao vê-lo. Uma mistura de surpresa, mágoa e um lampejo de esperança inundou seu rosto. Victor? Ela perguntou incrédula. O que você está fazendo aqui? Eu vim por você, ele disse, dando mais um passo. Eu cometi um erro terrível, Alice. Eu fui um covarde. Eu deixei que as palavras de um homem insignificante e o peso da minha família me cegassem para a verdade. Eu não acreditei em você, e eu me arrependo mais do que qualquer coisa na minha vida. Alice se levantou, seus olhos fixos nos dele. A dor ainda estava lá, mas algo em sua postura, em seu olhar, havia mudado. Ela não era mais a jovem marinheira insegura. Ela havia amadurecido, encontrado sua força. Você me machucou, Victor, ela disse, sua voz embargada. Você quebrou meu coração. E o pior, você me fez duvidar de mim mesma, de tudo o que eu sou. Eu sei, ele respondeu, seus próprios olhos marejados. E eu não mereço seu perdão, mas eu preciso que você me ouça.
Eu cancelei meu noivado. Eu enfrentei minha família. Eu escolhi você, Alice. Eu escolhi a liberdade de amar você, de ser quem eu realmente sou ao seu lado. Eu percebi que você não é apenas a mulher que amo. Você é a minha bússola, a que me mostra o caminho para a minha própria verdade. Eu não quero mais viver uma vida que não me representa. Eu quero viver uma vida com você. Não importa os desafios, não importa o que digam. Ele estendeu a mão para ela, o mesmo gesto que havia feito no meio da tempestade. Por favor, Alice, me dê uma chance para provar que mudei, para mostrar que meu amor é verdadeiro e que eu serei o homem corajoso que você merece. As palavras de Victor tocaram o coração de Alice. A vulnerabilidade em seus olhos, a sinceridade em sua voz, eram inegáveis. Ela via o Victor que conheceu no navio, o homem que ela amava, mas o medo ainda estava lá. O medo de ser machucada novamente, de perder sua liberdade. Eu não sei, Victor. Ela sussurrou, afastando-se um passo. É muito para perdoar, muito para esquecer. Naquele momento, eles notaram um pequeno memorial no centro da praça da vila. Um antigo obelisco com uma rosa dos ventos esculpida em pedra, apontando para os 4 pontos cardeais. Era um símbolo de orientação, de escolhas, de destinos. Victor a guiou até lá. Olhe para isso, Alice, ele disse, apontando para a rosa dos ventos. Cada direção representa um caminho. Eu escolhi o caminho que me leva a você. Eu sei que nossa jornada não será fácil. Haverá tempestades, haverá julgamentos, mas eu prometo que nunca mais duvidarei de você. Eu prometo que vou lutar por nós, juntos. Eu quero construir uma vida com você, Alice. Uma vida onde possamos ser livres, onde possamos navegar para onde nossos corações nos levarem. Alice olhou para Victor, depois para a rosa dos ventos. As palavras do capitão Miguel voltaram à sua mente. O amor é como o oceano, vasto, imprevisível, e pode engolir quem não souber navegar. Ela havia se sentido engolida, mas agora Victor estava ali, oferecendo-lhe uma mão, uma bússola. Ela via a sinceridade em seus olhos, a determinação em sua postura. Ele havia mudado, ou melhor, havia encontrado a coragem de ser quem ele realmente era. Um sorriso hesitante começou a se formar em seus lábios. Você está disposto a deixar tudo para trás por mim? Ela perguntou, um fio de esperança em sua voz. Tudo o que não me representa, sim. Ele respondeu, apertando sua mão. Porque você é o meu verdadeiro norte, Alice. Você é a minha liberdade. Naquela noite, sob a rosa dos ventos que simbolizava o destino e a escolha, Alice e Victor se beijaram novamente. Não foi um beijo de paixão avassaladora como o primeiro, mas um beijo de perdão, de promessa, de um novo começo. O amor e os segredos foram finalmente revelados e aceitos. Eles decidiram que enfrentariam o mundo juntos, que construiriam sua própria bússola, guiados pelo amor que sentiam um pelo outro, e não pelas expectativas da sociedade. Alice não precisava mais temer perder sua liberdade, pois com Victor, ela havia encontrado um amor que a libertava. E Victor, finalmente, encontrou seu propósito, seu porto seguro, ao lado da mulher que amava, sob a rosa dos ventos que apontava para um futuro cheio de promessas e de uma liberdade tão vasta quanto o próprio oceano. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Victor, livre das amarras de seu passado, sentiu um alívio imenso. A fúria de sua família foi intensa, e ele foi, de fato, deserdado. A frota Almeida, seu legado, agora pertencia a outros ramos da família. No entanto, para Victor, essa perda era, na verdade, uma libertação. Ele havia se despojado do peso que o sufocava e, pela primeira vez em sua vida adulta, podia respirar livremente. Com o apoio de Sofia, que o encorajou em sua decisão e lhe ofereceu amizade incondicional, Victor começou a traçar um novo caminho. Ele tinha conhecimento e paixão pelo mar, mas agora queria usá-los de uma forma que o satisfizesse, que tivesse um propósito real. Alice, por sua vez, sentiu seu coração se curar gradualmente. O perdão não veio de imediato, mas a persistência de Victor, sua sinceridade e sua disposição em sacrificar tudo por ela,
lentamente derreteram o gelo ao redor de seu coração. Ela o viu de uma forma diferente, não como o herdeiro poderoso, mas como um homem corajoso que havia encontrado sua própria liberdade. A insegurança de não ser aceita começou a diminuir, substituída pela certeza de que, com Victor, ela tinha um lugar, e esse lugar era ao lado dele. Victor se estabeleceu na Enseada dos Ventos, comprando um pequeno terreno com as economias que tinha e investindo em um projeto modesto, mas significativo. Uma empresa de consultoria marítima para pequenas frotas de pesca e cargueiros, focada em segurança e sustentabilidade. Era um negócio que o conectava ao mar, mas de uma forma ética e com propósito, longe da frieza dos grandes impérios. Alice, com seu vasto conhecimento prático e sua experiência, tornou-se sua parceira, não apenas na vida, mas também nos negócios. Eles trabalhavam lado a lado, como haviam feito no Convés do Vento Norte, mas agora com a alegria e a cumplicidade de um amor consolidado. O capitão Miguel, ao saber da decisão de Victor, viajou para a Enseada dos Ventos. Ao ver o casal juntos, seus olhos enrugados brilharam com aprovação. "Você finalmente encontrou sua bússola, Victor", ele disse, dando um tapinha nas costas do antigo herdeiro. "E você, Alice, encontrou um amor que não tenta te ancorar, mas te impulsiona para o horizonte." O velho capitão tornou-se um conselheiro valioso para a nova empresa, compartilhando sua sabedoria e experiência. A vida na Enseada dos Ventos era simples, mas repleta de significado. Eles não tinham a riqueza e o status do passado de Victor, mas tinham algo muito mais valioso: a liberdade de serem eles mesmos e o amor incondicional um pelo outro. A sociedade da Vila Costeira original ainda murmurava sobre o escândalo do herdeiro Almeida, mas suas opiniões não tinham mais poder sobre Victor. Ele havia escolhido seu próprio caminho, e Alice era sua companheira de viagem. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela praia de mãos dadas, Alice se virou para Victor. "Você se arrepende?" ela perguntou, os olhos azuis refletindo o brilho do sol no mar. Victor sorriu, um sorriso genuíno e relaxado. "De quê? De ter perdido um império que nunca quis? De ter trocado uma vida de aparências por uma vida de verdade? Nunca, Alice. Meu único arrependimento foi ter te machucado, ter duvidado de você. Mas isso me ensinou a lição mais importante da minha vida: que o verdadeiro tesouro não está em navios e fortunas, mas no coração de quem amamos." Ele a puxou para perto, beijando-lhe os cabelos. "Com você eu sinto que estou navegando em águas calmas, mas com a promessa de aventuras infinitas. Você é o meu porto seguro e a minha estrela guia." Alice encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo constante de seu coração. O cheiro de sal e maresia era o perfume de sua felicidade. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, não em um porto específico ou em um navio solitário, mas ao lado do homem que a amava por quem ela era, que a libertava e que compartilhava sua paixão pelo horizonte. O medo de se entregar havia se dissipado, substituído pela certeza de um amor que era tão vasto e profundo quanto o oceano que ambos tanto amavam. Juntos, Alice e Victor construíram uma vida que era uma ode à liberdade, ao amor autêntico e à coragem de seguir o próprio coração, navegando sob a eterna rosa dos ventos, sempre em busca de novos horizontes, mas sempre juntos. Eles sabiam que a vida no mar e na terra sempre traria suas próprias tempestades, mas agora eles tinham um ao outro. Tinham a experiência da primeira grande tempestade que os uniu e a lição da segunda tempestade, a social, que quase os separou. Eles tinham aprendido a importância de confiar, de perdoar e, acima de tudo, de escolher o amor acima de todas as expectativas e pressões. Seu amor era uma âncora e uma vela, mantendo-os firmes e impulsionando-os para frente, para onde quer que a rosa dos ventos os guiasse. Anos se passaram. A pequena empresa de consultoria prosperou, impulsionada pela paixão e pelo conhecimento de Alice e Victor. Eles se tornaram uma inspiração na Enseada dos Ventos, um exemplo de que é possível construir uma vida baseada em valores autênticos e não em convenções sociais. A reputação de Victor como um homem de integridade e visão cresceu, não por sua fortuna herdada,
mas por seu trabalho honesto e sua dedicação. Alice, uma voz respeitada na comunidade marítima, continuou a navegar, mas agora com Victor ao seu lado, explorando novos portos e compartilhando suas paixões. Eles tinham uma pequena casa com vista para o mar, onde o som das ondas era a trilha sonora de suas vidas. A cada amanhecer, Alice e Victor se sentavam na varanda, observando o sol nascer sobre o oceano, seus dedos entrelaçados. Aquela era a vida que eles haviam escolhido, a vida que o destino havia tecido com fios de tempestade e redenção. Um amor que, como o mar, era vasto, profundo e eterno, guiado pela inabalável rosa dos ventos de seus corações. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. Alice e Victor nos mostraram que o verdadeiro amor pode desafiar todas as adversidades e superar até mesmo as mais rígidas expectativas. Que esta história nos inspire a buscar o que realmente desejamos em nossas vidas, sem medo de nos desapegarmos do que nos prende. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.